Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar do nosso vizinho, o Paraguai, um país para o qual muitos brasileiros estão falando em migrar, descontentes que estão com as políticas de esquerda do nosso país, e aumento de impostos e todas essas políticas socialistas. Então o Paraguai, segundo a matéria aqui, está tentando ser uma ilha de estabilidade na América Latina. Mas nenhum lugar é perfeito, lá também tem os seus defeitos, nós vamos falar um pouco disso hoje e tentar agregar ao seu conhecimento, principalmente aqueles que cogitam a hipótese de sair do país, rumando ao Paraguai, para que estudem bem esses detalhes também. E não são só os brasileiros, os alemães também estão migrando para o Paraguai e não é de hoje, já existe uma colônia muito forte de alemães que estão buscando mais liberdade. A Alemanha é também um país socialista, com uma carga burocrática enorme para tudo que se faz e alta carga tributária também. Então as pessoas que estão buscando mais liberdade, aqueles que têm vontade de trabalhar e não ter de pagar tantos impostos, estão buscando essas colônias, da Alemanha nos países que são mais livres, e o Paraguai é um deles. Mas nem tudo é perfeito. Vamos ver aqui um pouquinho a respeito desse país. Então, em contraste com as recentes oscilações de poder no Brasil e na Colômbia, e as tumultuadas eleições que se desenrolam no Equador e na Guatemala, o Paraguai parece uma ilha de estabilidade. O conservador Partido Colorado de Peña permanecerá no cargo como fez por todos, com exceção de 5 dos últimos 75 anos. É uma quantidade bastante grande de período em que esse partido esteve no poder. Então é uma máquina política durável que na eleição de abril quebrou a maré anti-incumbente que varre a América Latina. Mais uma vez nós vemos a América Latina como um todo nas mãos dos partidos de esquerda. Então até mesmo países que tradicionalmente estavam nas mãos de partidos de centro-esquerda ou centro-direita foram parar na mão da extrema-esquerda. No entanto, o presidente do Paraguai, Peña, não é um típico político do Partido Colorado. Nem a continuidade política garante a estabilidade. Em vez disso, o novo presidente enfrentará concessões internas e as pegadas do crime organizado transnacional. Sem corrigir o rumo, o Paraguai, estrategicamente localizado entre as duas maiores economias da América do Sul, no caso Brasil e Argentina, corre o risco de minar a segurança nacional. Então eles têm esse grave problema que é o crime organizado ali dentro. Então aqui eles vão falar sobre como o Paraguai está se urbanizando, como ele está enriquecendo, como existem alguns edifícios extremamente modernos contrastando com a pobreza no seu entorno, mostrando como ao mesmo tempo ele é um país voltado para o comércio internacional e também para a agricultura mais rudimentar, e não por acaso tem na sua presidência um tecnocrata que é o Peña, que é formado e educado na Ivy League e tem um perfil atraente para parceiros estrangeiros que vão de Brasília a Buenos Aires e de Washington a Taipei. Mas, como eles dizem aqui, ser um burocrata competente traz pouca influência na política paraguaia. Quer dizer, ele não tem aquele trato político normal, ele é quase um outsider. Na verdade, ele até nem era do Partido Colorado, Então, ele vem tradicionalmente do Partido Liberal, de oposição, mas agora então ele está dentro desse partido aí tendo, como eles dizem aqui, uma curva de aprendizado acentuada. Quer dizer, ele tem que entrar no jogo que corre no Paraguai. Inclusive o Congresso lá é muito forte, o presidente lá não tem tanta força quanto teria aqui no Brasil. Então, além disso, a pedra angular do capital político de Peña, o ex-presidente Horácio Cartes, carrega bagagem. Nos meses anteriores às eleições, os Estados Unidos sancionaram Cartes por atos de corrupção. Cartes, no entanto, liderará o Partido Colorado até 2028 e os cartistas conquistaram a liderança de ambas as câmaras legislativas. A pressão do ex-presidente para reafirmar o controle durante o mandato de 5 anos de Peña ameaça corroer as instituições democráticas, particularmente o frágil judiciário. Então, na verdade, quem vai continuar mandando lá é o ex-presidente através do parlamento, nas duas casas.
E aí aqui, então, quando eles falam em corroer a democracia, me dá até um arrepio na espinha, né? Porque nós sabemos bem o que isso significa na boca de certas pessoas. Enfim, Penha tentará disfarçar o compromisso político, blá blá blá, e o que de fato aqui é o problema do Paraguai, assim que eu vejo, são os cartéis do crime organizado, né? Então eles falam que durante a última década o PCC, o cartel de DROGAS transnacional brasileiro, o PCC brasileiro, né, consolidou o poder nas prisões paraguaias. Então eles estão enfrentando problemas com o crime organizado transnacional brasileiro. Como o Paraguai é um país pequeno, né, eles acabam não tendo tanto poder assim para enfrentar o crime organizado. Então, os assadores de sinos por encomenda tornaram-se mais comuns na região da capital, à medida que a narcologística se ramifica na fronteira brasileira para o interior do Paraguai. Então, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou para o Paraguai, lá tem liberdade, os impostos são mais baixos, só que tem que pensar muito bem para onde vai, se for, né, por conta disso aqui. O crime lá está se enraizando para o interior do Paraguai. Tem muito brasileiro lá também, né? Então o PCC acaba conseguindo se comunicar mais fácil, né? Tem raízes brasileiras por lá também. Então, recentes incursões antinarcóticas mostram que o Paraguai não é mais apenas um produtor da marihuana, mas um centro de transbordo de coca. Os cartéis usam pistas de pouso nos cerrados do Chaco Ocidental e portos no longo rio Paraguai-Paraná para transportar a produção andina para os mercados do Atlântico. As autoridades identificam o porto de Villeta, na região de Asunción, como um dos 5 principais portos da América Latina para a apreensão de coca com destino à Europa. Em julho, as autoridades alemãs rastrearam um carregamento de 10 toneladas até um porto paraguaio, onde a carga quase recorde supostamente não foi declarada pelo pessoal da alfândega. Então tem toda essa situação aí. Então, como eles vão enfrentar isso aí é complicado, porque o Paraguai não é ainda um país rico, eles estão tentando se recuperar de muitas décadas aí de atraso, né? E precisam gerar empregos. Aqui, inclusive, o atual presidente prometeu 500 mil novos empregos em 5 anos, e ao mesmo tempo nós sabemos que muitos jovens preferem, ao invés de trabalhar, né, buscar essa vida fácil aí que o crime pode oferecer. Então, como um refúgio crescente para o PCC, o Paraguai representa desafios para a aplicação da lei brasileira, e controlar o contrabando é uma tarefa difícil ao longo da fronteira argentina. Em 2022, redes criminais orquestraram assar o sino de um importante promotor paraguaio no solo colombiano. Os riscos também atingem até os Estados Unidos, veja só. Desde a década de 90, Washington monitora a lavagem de dinheiro e agentes ligados a esse grupo aqui, né, que acho que deve ser proscrito aqui, de se dizer. O monitoramento acontece na tríplice fronteira do Paraguai com o Brasil e a Argentina. Isso já é bem famoso, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes no canal, né? No ano passado, o governo norte-americano sinalizou os riscos de segurança nacional da corrupção paraguaia ao sancionar funcionários de altos níveis do governo daquele país. Então, em resposta, os formuladores de políticas paraguaias enfrentam trade-offs. Para diversificar, além das exportações de soja e carne bovina, o Paraguai deve se integrar às cadeias de valores regionais. O problema é que não adianta só sancionar o país, né? Não adianta você, agora eu não vou mais comprar soja, não vou mais comprar carne do país, porque existe corrupção e é de lá que vem a coca que entra no país. Não adianta, porque isso vai atingir as pessoas que estão querendo trabalhar honestamente. Quem planta soja quer viver do trabalho, do suor. Quem cria gado, a mesma coisa. Enfim, quem está trabalhando para produzir uma riqueza que vai beneficiar o mundo, né, beneficiar outras pessoas, são gente de bem, né? E aquele que vive do crime, ele não precisa, né,
vender gado, de vender soja, ele vende os produtos que já são proibidos, né? Então, claro, se você sanciona economicamente aquela pessoa, as pessoas ligadas a ele, aí tudo bem, mas sancionar o país vai, pelo contrário, vai estimular que pessoas que hoje estão vivendo honestamente, muitas delas acabem se dirigindo para o mundo do crime. Então é isso, o Paraguai ele tem grandes vantagens em relação ao Brasil, tem outras grandes desvantagens, né? Nenhum lugar é perfeito, nenhum lugar é o paraíso, mas dentre os problemas, o que nós podemos ver, um deles é a corrupção e o crime organizado, né? Inclusive exportado daqui do Brasil para lá através do PCC. Então é isso, aqueles que estão, né, aqui do canal pretendendo fazer como os alemães, né, migrar para o Paraguai, já tem um pouquinho de informação a mais a respeito do que acontece por lá. Então tem de se estudar muito esse tipo de coisa aí antes de se tomar uma atitude ou uma decisão. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.